Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Lia, sou conectora da Liga dos Inovadores. E vocês sabem que dia é hoje? Hoje é Thanksgiving, hoje é dia de ação de graças. Olha só que bacana a gente está podendo conversar aqui justamente nesse dia, né? E olha só que coincidência, o Guilherme, outro professor de inglês, está entrando aí, Sônia. Então, Thanksgiving não é uma tradição brasileira, né? Mas por conta de filmes, séries, a gente acaba sabendo um pouco, né? Sobre o que é isso, sobre esse dia de dar graças ao que a vida nos dá. Então, que bom que hoje a gente pode estar aqui trocando ideias e falando sobre inovação, tecnologia, temas que a gente gosta tanto, né? Vou passar a palavra para o Marcelo, para ele falar também um pouquinho, e depois a gente passa a bola para o internet. Obrigada, pessoal. Obrigado, Lia. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo, quem está também assistindo gravado. Né? Agradecer principalmente ao Ednei aí pelo convite. Né? Eu fiquei sabendo aí de uma nova iniciativa que ele está liderando, e quando ele me convidou para apoiar essa iniciativa, eu disse, olha, Ednei, vamos levar esse negócio lá para a Liga dos Inovadores, porque eu tenho certeza que se você está criando um negócio novo, é porque ele tem um propósito, ele tem um motivo muito grande, e acho que a melhor forma é você expor um pouco aí o que te levou a isso, e nessa conversa ele disse, olha, eu nunca treinei tantas pessoas como esse ano, e aí eu tenho alguns insights, e é por isso que eu estou criando um negócio novo. Eu disse, cara, então vamos compartilhar um pouco desses insights com o pessoal aqui da Liga dos Inovadores. Se você ainda não tinha participado de um encontro ao vivo, a Liga é uma comunidade de profissionais, de empreendedores, sempre dispostos a inovar. A gente se reúne uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo, com um convidado para aprender, para fazer uma oficina, para, enfim, trocar ideias, trocar experiências. Além disso, a gente tem uma comunidade online, que é lá no www.ligadosinovadores.com.br. A gente tem um grupo de WhatsApp e está todo mundo querendo aprender, né? Fazer com que esse processo de aprendizagem seja contínuo, seja leve, seja com conteúdos atuais. E é uma alegria muito grande aqui estar com o Ednei, meu parceiro aí de, sei lá, 10, 15 anos que a gente está junto aí nessa estrada. Esse ano a gente teve a oportunidade de viajar juntos pela China, né? Foi muito bacana, foi um super companheiro nas descobertas pelas ruas de Xangai, pelas ruas de Pequim, não só trocando ideias, mas um tirando foto do outro, né? Então, foi uma alegria muito grande aqui estar te recebendo, Ednei, para que você possa compartilhar aí o que você tem visto sobre formação de líderes e entender quais são as novidades que você está preparando aí para o mercado de formação executiva. Então, seja muito bem-vindo, a palavra está contigo, cara. Muito obrigado, Marcelo. Realmente, Pimenta, foi um momento muito legal. A gente está viajando junto, está lá descobrindo a China. E para aproveitar e falar de uma coisa que eu nunca esqueci, cara, que eu falei para você lá, que é um olhar diferente que você tem da inovação pelo simples. Olhar uma coisa simples e falar assim, pô, isso aqui é uma inovação, que às vezes a gente fica achando que inovação é coisa muito complexa, né? E eu acho que tem a ver um pouco com esse projeto que eu estou lançando aqui também, porque não é nada disruptivo, acho que é diferente de outras coisas que eu já lancei, mas é algo muito necessário, né? Que é a ETD, né? Então, vamos, primeiro, né, o que é que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de tendências para a educação de líderes em 2025. Eu vou aproveitar, eu vou apresentar a ETD, que é esse meu novo projeto, que tem tudo a ver com a educação de líderes, né? Quem quiser, em algum momento, compartilhar algum slide, algum insight aí dessa conversa, tirar um print, fica à vontade, pode marcar ali, me marcar, @internei nas redes, ou a Escola TD, que já tem aí o perfil, já, o negócio já está pronto, gente. Já tem CNPJ, site, perfil em rede social, contrato, já teve o primeiro cliente, pode colocar negócio na rua sim. Mas o que é a ETD, né? A Escola da Transformação Digital. Por que esse nome? Porque eu queria um lugar que fosse um one-stop shop para treinamento das áreas digitais, né? E aí eu vim com esse nome bonito aí, que a gente sabe que a gente vive no mercado que
adora o estrangeirismo, né? Apesar de sempre estar fugindo disso quando eu dou meus treinamentos, na hora que eu vou vender, eu sei que botar o monte de nomezinho em inglês ali ajuda, né? Então eu coloquei que é One Stop Shop for Business Lifelong Transformation. O que você quis dizer com tudo isso aí, gente? A transformação digital, muita gente acha que foi um ponto no tempo da administração, da gestão das empresas, da história corporativa. Né? Ah, eu criei um site, eu criei um aplicativo, eu fiz a transformação digital. Na verdade, não. A transformação digital, ela passa a ser uma disciplina dos negócios, porque cada tecnologia nova, ela muda o comportamento do consumidor, ela gera novos comportamentos do consumidor. Começa a surgir o Uber, a gente começa a deixar, né, principalmente nas grandes cidades, a gente começa a deixar de ter o carro próprio, a gente começa a andar de Uber. Começa a ter o Mercado Livre entregando no dia seguinte, muitas, ou até no mesmo dia, muitas compras que a gente preferia sair, a gente prefere agora pedir online porque chega mais rápido. Começa a ter o iFood, a gente começa a abrir mão de alguns dias cozinhar e pedir em casa. O WhatsApp fica muito mais fácil do que fazer uma ligação, a gente começa a preferir um atendimento via WhatsApp. Então, tem várias tecnologias que têm transformado os hábitos dos consumidores, e essa mudança de hábito no consumidor, ela força a empresa a mudança. A empresa tem que criar um atendimento via WhatsApp, a empresa tem que criar um delivery algo que ela não estava planejando ter antes, um atendimento online e assim por diante. Né? Então, cada tecnologia nova, ela força a empresa a uma nova transformação, ou seja, a transformação passa a ser uma disciplina constante. Então, é isso que eu chamo de business lifelong transformation. O negócio tem que estar se transformando o tempo todo, porque a gente vive num mundo que não para de mudar, e a mudança é cada vez mais rápida. O que é cada vez mais rápido? Cada tecnologia nova, ela chega baseado na anterior. Então, a ETD, eu acho que é o primeiro negócio novo que eu não estou chamando de startup, porque startup é um negócio que precisa provar um modelo de negócios, escalar e tudo mais. Eu não tenho nem uma meta de escalar agressivo, nem de provar um modelo de negócio novo. É um modelo de negócio que já está aí. Mas a minha ideia é atender um nicho diferente. Que nicho que é esse, né? É um nicho que está procurando, dentro do mercado digital, tecnologia, inovação, inteligência artificial, dados, agilidade, criatividade. Está procurando, dentro das disciplinas ligadas ao digital, está procurando conteúdo de qualidade, por profissionais qualificados, que tenha, né, de preferência, sempre a experiência tanto prática quanto acadêmica, ou seja, sabe fazer e sabe ensinar, né? Muitas vezes vai ser um problema da educação corporativa, tem gente que sabe ensinar, não sabe fazer, tem gente que sabe fazer, não sabe ensinar. Então, procurar pessoas que têm esses dois lados, né? Que seja capaz de levar isso para as empresas, sempre de uma linguagem descomplicada, de fácil entendimento, para que possa ser entendido desde a pessoa ali do chão de fábrica, né, até o pessoal técnico, né? E aí, quando eu falei que eu gosto muito do Pimenta, que ele descomplica a inovação, né? Ele tem tudo a ver com esse movimento, por isso, provavelmente, chamei ele para fazer parte do nosso portfólio. E uma com curadoria de quem entende do assunto, né? Aí eu vou deixar abandonar a modéstia um pouco de lado, mas eu trabalhei como curador da Campus Party, eu trabalhei quando eu tinha agência, né? Fazendo curadoria de influenciadores digitais ali para agência. Eu trabalhei na Bubox fazendo curadoria para quem tinha sites para a gente vender anúncios. Eu trabalhei como curador da Social Media Week, quando eu representei a marca Social Media Week, da Social Media Week São Paulo aqui no Brasil. Fui curador de professores ali na Digital House, e hoje eu sou curador também na SPM, eu tenho uma função como curador de trazer novos professores na SPM. Então, esse ano só eu coloquei na SPM cinco professores novos lá dentro, com cursos que eu estou patrocinando. Então, eu tenho um trabalho já de curadoria em várias áreas, sem essa experiência de curadoria. Estou junto com o Bruno. O Bruno foi uma grata surpresa na minha vida esse ano. Eu comecei o ano com mais projetos do que eu era capaz de responder de orçamento. Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, algo que o Pimenta estava comentando aí. Nunca treinei tanta gente quanto esse ano. E aí eu chamei o Bruno no primeiro momento para me ajudar aí com esses orçamentos. O Bruno se apaixonou pelo que a gente estava fazendo e o Bruno falou assim, cara, tem muitas oportunidades que às vezes você não tem agenda ou você não é a sua expertise, você conhece um monte de gente, você conhecia mais de 200 professores lá na Digital House, indica alguém aí, vamos transformar isso num negócio. Eu falei, cara, Bruno, você está certo, e vamos abrir, você vai ser meu sócio nessa empreitada, porque eu preciso de alguém para cuidar da parte comercial. O Bruno já trabalhava comigo na Digital House, então o Bruno já trabalha
há mais de 6, 7 anos aí com educação corporativa também de tecnologia, também tem esse expertise. Então, a gente está junto nesse projeto, né? Essa aqui são algumas marcas que eu atendi aí, algumas esse ano, algumas nos anos anteriores, mas acho que todas que estão aí, elas são dos últimos 5 anos para cá, né? Então, são marcas recentes que eu atendi. Então, um chute meu aí que eu treinei umas 50 mil pessoas aí nessas diferentes marcas ao longo desses últimos 5 anos, né? Só na Vivo esse ano, é uma outra empresa que eu posso falar. A Vivo nem tá aí o logo, ó. Não, tá ali Vivo, né? Só na Vivo esse ano eu treinei teve um treinamento que foi para mais de 1.000 colaboradores de uma vez, né? Então esses são alguns números aí dos últimos anos, algumas das marcas, né? Então, essa é a ideia da ITD. Então, acabei meu jabá aqui, depois eu vou voltar no finalzinho fazer um jabá de novo. Mas o que eu aprendi, né, treinando tanta gente diferente, com tantas grandes marcas nos últimos anos, eu vou focar muito mais nesse ano, no cenário de agora. Antes, eu queria fazer 2 slides rápidos de cenário. O que aconteceu que a gente chegou até aqui com essa necessidade das empresas de estar treinando as pessoas em tecnologia? Primeiro, que quem está estudando administração hoje, as escolas já estão começando a colocar a administração de uma forma diferente, né? A gente sempre ouviu falar que pilares da administração era gestão de pessoas, gestão de processos e recursos, né? Aí a gente tem agora dados e tecnologia como parte da administração moderna, né? Recursos, né? A gente precisa falar de recursos de uma forma ampla, mas tem um recurso que ele começa a existir em todo tipo de empresa, que é o recurso tecnológico. Não importa se é uma indústria, não importa se é varejo, não importa se é prestador de serviços, não importa se é agro, se é jurídico, se é mídia, se todo mundo tem tech de alguma maneira hoje. Isso é uma coisa que eu aprendi esse ano. Esse ano eu treinei gente do agro, eu treinei gente da indústria automobilística, treinei empresa de mineração, eu treinei empresa de telefonia, eu treinei empresa elétrica. Tecnologia está em todo tipo de negócio. Às vezes na infraestrutura, às vezes no back-office, às vezes ali no contato com o cliente, às vezes em todas essas camadas, né? E por que eu pus dados aí no meio, né? Porque pessoas geram dados e usam dados. Processos geram dados e pode ser otimizado através de dados. Tecnologia gera dados e utilizando dados a gente pode criar novas tecnologias. Então, dados, ele para mim está no centro dessa nova administração moderna. E quem está aprendendo administração hoje já aprende muito mais tecnologia, já aprende muito mais dados. Só que o que acontece? A imensa maioria da liderança que está aí nas empresas não teve nem dados, nem tecnologia. E isso é um primeiro sinal, né, que eu queria deixar para vocês aqui, que é o de um gap na formação das lideranças, quando a gente fala da formação da liderança aí voltada para a transformação digital. E um outro acelerador que teve, né, a gente teve a Covid acelerando a transformação digital, né? E aí, já não bastasse a aceleração da Covid, a gente veio com outro fenômeno que é da inteligência artificial. Mas o que aconteceu? A gente teve, em novembro de 2022, o lançamento do ChatGPT, que é, na verdade, o ápice, né, de quase 80 anos de pesquisa em inteligência artificial. Oficialmente, a pesquisa na inteligência artificial ela começa ali em 1950 com o paper do Alan Turing, né, Computer and Machine Intelligence, mas eu gosto de posicionar o trabalho de inteligência artificial em 1940, que na verdade é quando Turing começa a trabalhar para decifrar o enigma, né? Ele cria uma máquina que decifra um código e as pessoas olham para essa máquina e elas veem inteligência nessa máquina, elas percebem essa máquina como inteligência. Não tem ainda o nome inteligência artificial, esse nome vai surgir em 1956, mas quando a gente pega aí, né, tem que passar por toda a história, essa evolução, em novembro de 2022 lança o ChatGPT. Quando o ChatGPT lança, no começo ele é meio que um brinquedo, né? Eu me lembro, pessoal, olha, manda fazer um texto no estilo de Dom Casmurro, ele faz. Olha, faz um poema aí. Olha, faz isso, faz aquilo. E aí, de repente, alguém falou assim, cara, se ele faz poema e faz texto, deixa eu fazer aqui a cópia de um anúncio. Deixa eu fazer o resumo de uma reunião. Mata. Opa, deixa eu fazer uma lista de tarefas para ele priorizar. Opa, deixa eu fazer aqui uma sugestão aqui de um rascunho de uma gestão de um projeto. A pessoa começou a brincar com coisa corporativa e falou, opa, dá bom isso aí. Ele faz várias coisas aí que pode ser usado no corporativo. E em 2023 isso explode. E aí as perguntas começa desde o que é inteligência artificial, que talvez o episódio mais, eu vou proteger as pessoas, que não é uma coisa muito bonita para eu falar, mas eu participava de um grupo de especialistas em inteligência artificial, e sem aspas, eram especialistas de verdade, pessoas
que trabalhava com pesquisa, inteligência artificial, o cientista de dados e tudo mais, eu presenciei uma briga que durou quase uma semana sobre a definição do que era inteligência artificial. E aí eu falei assim, cara, enquanto o pessoal está batendo cabeça lá sobre o que é inteligência artificial, as pessoas querem saber onde usar e como usar. Então, 2023 foi esse Deus nos acuda. O que é IA? Onde que a gente usa IA? Como que a gente usa IA? Né? Então, era muito caos e confusão. Em 2024, as pessoas se dividiram em dois grandes grupos. Da onde você está tirando essa divisão, gente? Estou falando da minha experiência com as empresas. Que eu cheguei nas empresas. Muitas empresas têm esses dois cenários. Algum cenário era casos de uso. A gente já está fazendo alguma coisa aqui, a gente precisa escalar. Então, hoje existem muitos bons casos de uso de AI já comprovados, com ROI, com tudo mais. Por mais que tem uma galerinha aí dizendo que esse hype tá chorando as pitangas, já está funcionando, já está dando resultado sustentável. Aquele problema lá da energia, gente, existe uma empresa chamada Oclio que cria uma usina de fissão nuclear por 70 milhões de dólares, e essa usina alimenta um data center inteiro. Então, aquela ideia de que os data centers vão roubar toda a energia das cidades já está endereçada, já está direcionada. Então, tem uma galera do realidade ou hype, vão mostrando de todos os problemas, que são problemas reais. O problema da energia é um problema real. Né? A questão é que para esses problemas, tem muita gente que está correndo atrás das soluções. Tem gente que está atrás das reclamações, outros estão atrás das soluções. Né? Lembrando que eu gosto até dessa galera reclama, porque, de novo, eles estão apontando problemas reais, só que são problemas, sim, contornáveis, as empresas já estão contornando. Então, 2024 foi esses dois cenários. Para as empresas que estavam buscando caso de uso, aqui eu dei muito treinamento sobre inteligência artificial, dados, inovação, etc. E 2025, se eu fosse dar um chute, né, talvez eu esteja chutando aqui muito antes do esperado, talvez um provável estouro da bolha. Eu coloquei bolha entre aspas, que é inegável que exista uma bolha. Mas o que eu estou chamando de bolha aqui? Lembra anos 2000, quando começou a internet? Teve uma bolha. Quem lembra de Star Media, gente? A AOL, né? Então tinha umas empresas que foi milhões de investimento e de repente estourou, né? Não existiu. Agora, internet deixou de ser algo relevante nas nossas dias? A gente está aqui começando via internet, a gente não faz quase nada via internet. Hoje você tá lá no mato plantando, você está vendendo via os seus commodities via internet, você está fazendo trade via internet, está se comunicando com o fornecedor, comprando matéria-prima, fertilizante, vendendo gado, está brigando lá com o Carrefour, tudo pela internet lá. Então não importa se você está no campo, se você está na cidade, a internet ficou. Então, mas existia muito hype, existia muita empresa que estava querendo criar negócios de internet que não fazia sentido. Então, existem muitas empresas querendo criar negócios de inteligência artificial. Olha ali, essas partes da história aí, né? Trabalhou na OL ali. Tem gente que está querendo criar negócios de inteligência artificial que não vão sobreviver durante muito tempo. Então, tem uma bolha que vai estourar. Vai ser 2025? Talvez não. Mas em 2025, o que eu acho que se não estourar essa bolha, vai pelo menos existir uma consciência mais clara do tipo, olha, isso aqui faz sentido investir em AI, isso aqui não faz sentido investir em AI, isso aqui vai valer o meu tempo e o meu dinheiro, isso aqui não vai valer o meu tempo e o meu dinheiro. Então, a gente vai ter uma clareza maior sobre onde a AI faz sentido ou não. Né? E eu estou tirando isso da onde? Porque como tem muitos casos de uso em 2024, eu acredito que esses casos de uso se tornam populares em 2025 e começam a ser replicados. E aí, aqueles casos de uso que não se provarem com ROI, eles começam a perder investimento, e essa é uma bolha que provavelmente estoura. Né? Então, isso aqui são as reações do mercado à inteligência artificial. Quais os impactos que isso teve na administração? E esses impactos geraram novos treinamentos. Quer dizer, então, isso que a gente vinha dos novos pilares da administração. Quando a gente acrescenta AI nessa equação, a gente começa a ter o seguinte: no pilar de pessoas, você trabalha no escritório, você usa um computador, hoje provavelmente você usa Excel. Se eu voltasse 15, 20 anos atrás e falasse assim, todo mundo vai usar Excel, você vai falar assim, Tinei, isso é louco, não faz o menor sentido, Excel é um negócio do financeiro. Gente, a galera do RH vai lá, faz a planilha para ver os benefícios, faz a planilha para ver a folha de pagamento, faz a planilha para fazer o sorteio de quem vai ganhar o brinde ali no final do ano, do amigo secreto, uma lista para colocar em ordem alfabética. Todo mundo usa planilha, o RH usa planilha, o financeiro usa planilha, o marketing usa planilha, o jurídico usa planilha, compras, vendas, materiais, todo mundo usa planilha. E para mim, engenharia de prompt é o novo Excel.
Uma pergunta muito boa que me fizeram ontem num evento foi assim: Dinei, você não acha que as inteligências artificiais generativas elas vão ficar tão boas que mesmo se a pessoa der um prompt ruim, vai trazer uma resposta boa? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, tá? Elas estão ficando tão boas que sim, os comandos medíocres estão começando a trazer essas respostas boas. Só que esse bom vai virar um novo medíocre. Porque se todo mundo que é medíocre consegue aquela resposta, aquela vira um novo piso, né? A sua resposta para ser boa, ela tem que ser dali para cima. Porque é o que aconteceu com o Google, gente. Se você dá uma resposta a Google, o que é uma resposta a Google? É uma coisa que alguém pode encontrar fazendo uma pesquisa rápida no Google, aquela sua resposta não tem valor. Tipo, o que você está ensinando, você acha na primeira página do Google? Então não faz sentido eu fazer um treinamento com você. Né? O que você precisa de um profissional, com uma busca na primeira página do Google, você encontra, não entrega. Então, o profissional, para ele não ser substituído pela inteligência artificial, ele tem que continuar se aperfeiçoando. Então, eu acho assim, para o usuário comum, ele vai substituir muitas coisas por inteligência artificial, a inteligência artificial vai ficar cada vez melhor. Mas dentro das áreas operacionais, quem trabalha ali no RH, no marketing, no jurídico, em contas a pagar, receber, etc., essa pessoa começa a ter que utilizar a inteligência artificial para entregar acima do medíocre. E aí ela precisa se aprofundar em dois domínios: no domínio do conhecimento dela e no domínio da engenharia de prompt. E cada vez mais, eu tenho um livro sobre engenharia de prompt, na verdade ele está com o nome na Amazon de ChatGPT do zero aos prompts avançados. Ele é sobre engenharia de prompt, mas eu percebi que ninguém procura sobre engenharia de prompt, mas ChatGPT está virando best-seller lá. E eu tenho atualizado esse livro a cada 2, 3 meses, porque surgem novas técnicas de engenharia de prompt. São técnicas que as AIs generativas não replicam automaticamente. Então, o que eu tenho visto nas empresas? A tendência de treinar todo mundo em engenharia de prompt. Fiz isso na Vivo, fiz isso na área de comunicação da Vale, fiz isso em outros clientes que esses dois postaram publicamente, né? Por isso que eu estou falando aqui. Existem outros clientes também que não colocaram isso publicamente. Quando você vai pilar de processos, a gente precisa de duas coisas: pensamento crítico e inovação. Né? Pensamento crítico se ensina. Aliás, inclusive, a Alice, que falou que trabalha na aula, ela acabou de lançar um livro sobre soft skills, muito bom, recomendo. Né? Precisa desenvolver pensamento crítico nas pessoas, porque elas precisam questionar os processos, porque frente a novas tecnologias, muito provavelmente esses processos, existem novas formas da gente executar. Então, e para otimizar esses processos, eu preciso dominar a disciplina de inovação. Não adianta chegar para as pessoas e falar assim, vamos otimizar todos os processos da empresa, sem um foco na disciplina de inovação. Porque a disciplina de inovação ajuda a gente a priorizar dores do cliente, ajuda a gente a priorizar inovações incrementais ou disruptivas, dependendo do negócio. Então, aqui entra a necessidade de treinamentos, não só de soft skills, como treinamento de inovação. Na parte de dados, o pessoal está descobrindo que ter um dashboard no Power BI não significa que você é data-driven. Né? Dentro, inclusive, da metodologia de data-driven, quando a pessoa tem consciência dos dados, né, e está olhando uma planilha, está olhando um dashboard, a gente fala que ela é data-aware, ela tem consciência dos dados, ela sabe que os dados existem, ela tem acesso a esses dados. Não significa ainda nem que ela está gerando insights, que ela seria data-safe, nem que ela está usando de forma estratégica, que seria data-driven. Né? E aí precisa ter aprendizado de estatística, cultura de experimentação, testes baseados em método científico e implantar KPIs de uma forma mais assertiva. Muitas vezes o pessoal coloca KPIs demais e não consegue dar foco nos KPIs. Muitas vezes coloca KPIs de menos. Como assim KPIs de menos, Ednei? Quantas empresas tech vocês conhecem que numa reunião de diretoria as pessoas falam dos KPIs de tech? Olha, esses aqui são os KPIs de tech. O pessoal fala do KPI de finança, né? Como é que está o fluxo de caixa ali, descontado, previsibilidade de caixa. O pessoal fala dos KPIs de marketing, como é que está a geração de leads, né, a taxa de conversão. O pessoal fala dos KPIs de venda, como é que está o volume de faturamento. Mas o pessoal não fala dos KPIs de tech nas empresas que são de tech. Né? Então, falta essa parte de governança da tecnologia. E aí entra também a cibersegurança. Por que a cibersegurança, Dinei? Não que a cibersegurança já não fosse importante, mas a questão é que cibersegurança agora, o risco de cibersegurança aumentou. Com a inteligência artificial generativa, você consegue explorar falhas muito mais facilmente. A pessoa não sabe fazer código, ela cria um script de código com a inteligência artificial. Mas o mais perigoso da inteligência artificial, dentro da cibersegurança, é a parte da engenharia social.
é você criar uma história plausível para uma pessoa ir lá e fazer um Pix, né? Por exemplo, você pega lá no LinkedIn que alguém acabou de fechar uma parceria com uma empresa nova. Aí você pega aquilo, fala para a inteligência artificial generativa criar uma história, fala assim, olha, eu estou precisando de acessar o sistema desse parceiro aqui. Aqui está a divulgação da nossa parceria. Me dá uma estratégia que eu poderia acessar isso, com quem que eu poderia falar lá? Na verdade, a pessoa está tentando enganar a inteligência artificial, né? E se ela tentar fazer um prompt desse jeito que eu não falei para vocês funcionam, a criar um storytelling que ela poderia utilizar para se passar por alguém daquela empresa e falar assim, eu trabalho em empresa X, vocês acabaram de fechar parceria conosco, né? Olha aqui no LinkedIn vocês colocaram, você tem até lá as pessoas que estão no projeto, né? Eu tentei falar com fulano, ciclano, bertano, não consegui ainda, você é a primeira pessoa que eu consigo falar, será que você conseguiu me passar essa senha, conseguir passar esse acesso? Então a pessoa consegue, pegando com dados em rede social, criar um storytelling para fazer uma invasão. Você fala assim, pô, gente, mas precisa muita criatividade. Antes precisava. Agora eu preciso o quê? Precisa saber usar uma inteligência artificial generativa para ela criar uma história plausível para você. E essa história vira um artefato de engenharia social. Então a gente tem que deixar as pessoas muito mais preparadas, né? Isso sem entrar em outras questões como deepfake, por exemplo. Qualquer executivo de empresa que está presente nas redes sociais, eu recomendo que os executivos estejam presentes, as pessoas gostam disso, estou dizendo que os executivos se das redes sociais, né? Ele tem um monte de vídeos lá e áudio que pode ser usado para treinar um deepfake dele. E aí ele pode criar um deepfake de vídeo, talvez até dê um pouquinho de trabalho, mas se criar um deepfake de áudio, ele manda um áudio para um analista júnior que entrou lá no faturamento, falando que é o CEO da empresa. Fala assim, estou tentando falar com fulano, mas ele pega na hora do almoço, por exemplo, que não tem ninguém no escritório. Tentando falar com ciclano, ele não está aí, Bertrand, ele não está aí. Você é a primeira pessoa que eu consigo falar. Eu preciso fazer uma transferência urgente. Eu estou te mandando anexo aí o contrato e os dados para você fazer. E a pessoa falando que é o CEO, gritando lá, falando, eu preciso disso urgente agora, tal. Gente, se o analista júnior lá tiver acesso, ele vai fazer a transferência. Ele está ouvindo a voz do CEO. Cara, é a voz do CEO, é o jeito de falar do CEO. Ele mandou um contrato, que é um contrato fake também feito com a inteligência artificial. Então, olha o risco que está passando. Agora, o que acontece? As pessoas não sabem desses riscos e não criam processos, elas estão correndo muito mais risco em 2024 já, desde já. Então, uma das outras coisas que eu treinei muita gente foi cibersegurança. Tudo isso daqui é o que já aconteceu, só para vocês saberem. Eu já treinei empresas em todos esses pontos, eu treinei em cada tópico desse, eu não treinei uma, duas ou três, eu treinei várias empresas em cada tópico desse. Então, eu posso dizer para vocês que essas são as tendências, aquelas mais certeiras, cara, isso com certeza vai se replicar para 2025. E, Ednei, agora aquelas tendências menos fora do óbvio ali, né? Vamos sair um pouco do óbvio. Assim, isso aqui você já fez, então a chance que você vai fazer de novo é muito grande, você está mais seguro. O que você fez, Ednei, que foi assim para poucos clientes? Obviamente não vou falar os clientes, nem vou falar o conteúdo, foi um treinamento feito sob medidas, mas eu posso dar um cheirinho aqui para vocês de temas que quando trouxeram para mim, eu falei assim, caramba, não tinha pensado nisso daí, mas faz muito sentido. E que eu acho que esses temas podem se replicar em 2025. Gestão de riscos mais inteligência artificial. Se o pessoal vai usar a inteligência artificial para cometer as invasões, para acionar os gatilhos de risco, eu posso usar a inteligência artificial para me defender aqui, para me planejar melhor contra riscos, né? E existem algoritmos específicos, aí a gente entrando na inteligência artificial clássica, preditiva, de gestão de riscos treinados e bem funcionais. Então dá para usar IA generativa, dá para usar IA na gestão de riscos tradicional. Então gestão de riscos com IA foi um dos treinamentos mais legais que eu fiz esse ano. Eu tive que aprender muitas coisas para fazer esse treinamento, tinha vários modelos de AI que eu não conhecia para isso. People Analytics, que é uma bola que está quicando aí há muito tempo, mas agora, como todo mundo falou de AI, e o pessoal percebeu que para fazer algumas coisas funcionar na AI precisa de dados, muita gente está voltando a falar de dados, eu dei muito treinamento de dados, um desses treinamentos foi de People Analytics, de uso de dados na área de recursos humanos, para fazer previsibilidade de turnover, análise comportamental, e aí você pode ver tendência ao burnout na sua cultura corporativa, dá para fazer umas coisas muito legais quando você incorpora AI na análise de dados ali no RH, e com as ferramentas de hoje, o profissional de RH ele consegue muito mais sem precisar recorrer a softwares muito avançados. Então, outra coisa bem legal mais gente de RH focado ali em People Analytics.
Outra coisa muito foda é a parte de criatividade mais AI, né? A praia do nosso querido Pimenta, que tem inclusive um curso com esse tema na SPM. A criatividade com a ferramenta de inteligência artificial ela pode ser exponencializada. A inteligência artificial ela só recombina coisas existentes. Mas você pode adicionar nisso algo inédito. E outra coisa, não é porque ela recombina coisas existentes que tudo que ela traz parece óbvio e batido. O nosso repertório, gente, humano, ele é muito limitado. O repertório da AI, ele é muito vasto. Então, dependendo de como a gente estimula a AI através dos prompts corretos, ela traz muita coisa que para a gente parece novo, apesar de ser só uma recombinação de algo que já existe. Mas nós conhecemos tudo que já existe? Não, nem nossos clientes, né? nem nossos superiores, nem nossos pares. Então, a gente pode usar a inteligência artificial para turbinar a nossa criatividade de uma forma impressionante. Foi um treinamento muito legal como o esse ano. Vieses tecnológicos, esse foi um muito legal que eu fiz. Porque a gente tem muitos viés que a gente não conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que eu tenho usado muito, né? Não entra nada confidencial aqui. No recrutamento de pessoas, se você criar um algoritmo, existem algoritmos muito bons hoje que faz o seguinte: eles olham a população que você tem dentro da empresa, entende como é que é o perfil ideal do funcionário e procura numa base de currículos perfis parecidos. Dependendo de como você faz isso, isso pode enviesar muito o seu recrutamento ou não. Como assim, Ednei? Se você pega, por exemplo, todos os funcionários de tecnologia, joga todos os dados ali, sem limpar esses dados, o que a AI vai chegar à conclusão? Muito provavelmente de que o profissional ideal ele é masculino. Porque a maioria das pessoas em tecnologia, em todas as empresas, por mais que elas tenham esforço de diversidade hoje, é do público masculino. Então, se eu dou todos os dados para a AI, não digo para ela quais dados são mais importantes ou não, ela vai encontrar um viés, que é de gênero, e ela vai tentar replicar esse recrutamento. E aí você vai fazer um recrutamento que ele é injusto. Ele pode deixar de contratar uma pessoa tecnicamente boa por conta de gênero. Então, você tem que limpar esses dados e dizer, olha, que dados eu quero olhar dessa população que são relevantes para uma análise técnica e comportamental da contratação. Né? E aí, você comparando com uma base de currículos, você vai contratar candidatos de forma não enviesada, selecionar os melhores currículos para uma segunda fase. Né? Então, tem muitos vieses tecnológicos, né? Tem as polêmicas mais populares aí, por exemplo, de reconhecimento de imagem, que são algoritmos pouco treinados com diversidade de pessoas negras, orientais, etc. Então, tem vários tipos de vieses em diferentes tipos de tecnologia que podem gerar muitos problemas na implantação de AI e outros projetos. Então, viés tecnológico é uma outra coisa saindo óbvio. E um outro aí que, na verdade, os 4 primeiros eu dei esses treinamentos em 2024. E eu acho que eu quero repetir em 2025. Esse último eu não dei esse treinamento, mas eu criei um treinamento junto com uma professora de filosofia, a Flau, que também está lá no portfólio da ITD, né, e estamos planejando aí a primeira turma, ainda não saiu, mas foi uma aposta minha para eu dizer para vocês por quê. Porque o que as pessoas perceberam? Que na época de inteligência artificial, quanto melhor for a nossa própria inteligência, mais diferencial competitivo a gente tem frente às máquinas. E muita gente falou o seguinte para mim, eu vi essa frase muitas vezes. Que pena que não dá para ensinar as pessoas a pensarem, né? E muitas vezes eu retrucava, falei assim, dá sim. A filosofia é a disciplina do pensamento. Ela traz diferentes abordagens lógicas, reflexivas e argumentativas para diferentes situações. Ela te traz um repertório do pensar, que depois você pode aplicar para outras áreas. E quando você fala de inteligência artificial, gente, ela entra no campo da filosofia com força. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, Ednei, criei um texto com inteligência artificial. Esse texto é meu ou da inteligência artificial? Assim, primeiro que esse texto não existiria sem o seu prompt. Segundo, o que a AI fez? Ela calculou, dentro das probabilidades dela, que palavras ela deveria usar em que ordem para atender o seu prompt. E ela exibiu um cálculo de palavras ordenado da melhor maneira possível, com os melhores esforços possíveis. Esse texto é bom ou não? Depende do observador. Você, quando lê, você que dá significado para esse texto e decide se você vai usar ele ou não. Então, o valor do tempo ele depende de quem está, de primeiro a pessoa que está interpretando aquele texto, que é você. Ou seja, aquele texto
Quem tá decidindo se ele vale ou não vale é você. Ele não foi criado por você, mas você que está dando o primeiro significado para esse texto. É uma questão profundamente filosófica, de como que você interpreta a AI e qual que é o nosso papel nesse trabalho junto com a AI. O que que é o humano e o que que é o da máquina. E eu acredito muito que a gente precisa de líderes filosofando um pouco mais e entendendo esse aspecto filosófico da inteligência artificial para poder começar a usar com mais objetividade, com melhores resultados e com menos culpa, às vezes, achando, pô, eu estou plagiando alguém. Cara, você está co-criando junto, né? Você está atribuindo significado a partir do momento que você interpreta, né? Então, é uma aposta minha para 2025 seria filosofia com a IA. Essa não aconteceu ainda, né? Eu vou fechar aqui agora, deixando só os contatos aqui da ETD, né? E abrir aí para perguntas, quem quiser perguntar, trocar uma ideia comigo, né? Então eu deixei aqui, está aqui a escolatd.com.br, vou jogar aí no chat também, para quem quiser depois acessar lá, salvar nos favoritos. Você tem ali nossas redes sociais, a Escola TD ali no Instagram, tem a ETD também no LinkedIn, segue a gente lá. E precisando aí entrar em contato com a gente, saber de algum projeto, algum orçamento, tá os contatos do Bruno, o Bruno que cuida dessa parte da lojinha, então eu deixei aí o e-mail, o WhatsApp do Bruno, fique à vontade para tirar um print, guardar, depois falar com ele aí. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês de uma reflexão aí inicial, né? E eu queria ouvir as dúvidas, perguntas, insights, comentários de vocês aí. Muito obrigado. Muito bem, muito legal aí, Internei. Parabéns aí com esse novo negócio, né? Com certeza, e com toda a experiência que você tem aí, vai ser algo que vai decolar, e com o networking que você tem, seja lá sendo top voice no LinkedIn, seja pela experiência na Campus Party, etc. E como você resolveu trazer assim essa história das tendências, né, para treinamento e desenvolvimento? Você acredita que o treinamento à distância ele vai crescer ou vai diminuir em 2025? Primeiro, eu tenho visto ele crescer em 2024 e eu acredito que essa tendência continua em 2025. E o que acontece é que as pessoas estão se acostumando com esse modelo, não é que elas preferem. Eu acredito que elas preferem o presencial ainda, só que o que acontece? Presencial depende de deslocamento, né? Presencial depende. Então, quando a empresa toda trabalha presencial num único espaço físico, são as poucas vezes que eu ainda vou lá presencialmente e dou um treinamento. Acho que isso vai continuar acontecendo. Agora, a empresa que está distribuída, ela tem várias sedes, ela tem pessoas em vários estados, em várias cidades, pessoas às vezes em vários cursos horários. A melhor opção para ela é fazer esse treinamento online, é fazer esse treinamento remoto. E as pessoas estão descobrindo que ele é mais prático, ele é mais simples, e os professores estão melhorando em fazer. Estão aprendendo a dar mais atenção, né, a ver a fila das mãozinhas que estão levantadas na plataforma, a trabalhar com breakout rooms, né, separar as pessoas em salas ali, a fornecer materiais de apoio, né, uma coisa que eu tenho feito muito nos treinamentos online, eu crio também um grupo no WhatsApp. E quando eu treino, por exemplo, engenharia de prompt, eu vou mandando os prompts no WhatsApp também. E eu faço isso, sabe o que é curioso? Eu faço isso no presencial também. Porque no presencial, esperar que a pessoa copie um prompt da lousa, né? Desculpa o francês, é de cair o cu da bunda, né? Que trampo desgraçado. Às vezes é um prompt gigante. O que eu falo para as pessoas? Não, eu vou copiar esse prompt aqui, vou colar no grupo do WhatsApp. Quem quiser treinar a prática junto comigo, copia ali. Então, mesmo presencial, a gente está usando recursos online em abundância. Então, eu acho que o treinamento vai ser cada vez mais online, mesmo quando ele é presencial. E eu acho que vai crescer um pouquinho o treinamento remoto, né? Não muito, né? Porque a mudança para o remoto ela enfrenta muitas resistências, algumas delas muito plausíveis, outras de uma barreira, às vezes, comportamental, de costume, né? Nem todos os casos eu acho que tem que virar totalmente para o remoto, né? Mas a gente tem uma tendência disso crescer aos poucos. Conforme cresce o trabalho remoto, eu acredito que cresce o treinamento remoto também. Aí a gente tem umas mãozinhas levantadas para seguir na fila aqui. Acho que a primeira é a Alice. Fala, Alice.
Oi. Vocês estão me Oi. escutando? Sim, sim, sim. Muito bom, Ednei. Você traz muita coisa, assim. Eu tenho várias perguntas, mas vou tentar resumir em uma aí. Quando você fala da filosofia, é uma coisa que eu Uhum. acho bem interessante, assim. Até porque hoje em dia eu estou dando aula presencial e online. E eu percebo que é engraçado, às vezes online as pessoas têm mais disponibilidade para conversar, para filosofar, do que presencial. Porque o presencial, o celular, assim, o Instagram, o TikTok, chama muita atenção das pessoas. Então a pessoa pega o celular para ver. E no online, às vezes as pessoas estão aqui como a gente está, sabe? Um olhando e aí tem essa coisa de filosofar. Mas hoje em dia, assim, as pessoas estão muito querendo a coisa mais prática também, né? Ah, eu quero saber qual é o prompt, eu quero usar isso para garantir meu emprego, para crescer minha receita, né? Para aquilo tudo. E aí a gente tem pouco espaço. Quando você fala dos líderes, da estratégia, e é uma coisa que eu acredito pra caramba, eu acho que a gente tem que saber fazer boas perguntas. Mas conforme a gente vai descendo isso, vai perdendo essa qualidade de pensamento e vai ficando uma coisa assim, eu preciso de um prompt para vender mais agora. E aí a gente cai em fake news, a gente cai em mentira, né, que é o que a gente está vendo aí. Então, Sim. eu não sei, como é que, se você, né, como é que você pensa isso, assim? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de perguntas, sabe? A educação da filosofia que devia ter desde a escola, né, que não tem, nem Sim. tem mais, né? Eu começo meus cursos de engenharia de prompt com uma reflexão sobre perguntas versus comandos. Que a gente ouve muito, que é sobre fazer boas perguntas. E eu falo para as pessoas que você pode fazer pergunta com uma IA generativa, mas ela não foi planejada para isso. Ela foi planejada primeiro, a primeira coisa que ela foi planejada é criar um texto parecendo que foi o humano. Criou. Foi para uma tarefa muito específica. Só que como ela foi treinada com uma diversidade de conteúdo tão grande, esses conteúdos envolvem projetos, envolvem listas de tarefas, envolvem e-books, envolvem apresentações, ela acabou ficando boa em várias outras coisas que estavam na base de treinamento dela. Quando ela é lançada, né, o ChatGPT, ele é lançado com um formato de chat, chama ChatGPT, e eles falam, aqui tem uma linha aqui para você digitar o seu prompt. Prompt, por definição na tecnologia, é um comando ou instrução. Aí quando eu falo isso, muita gente pensa, Dinei, você está sendo meio chatinho, né? Pegando a semântica, né? Prompt é comando, né? Prompt não é pergunta, então tem que dar comando. Aí traz um outro aspecto dessa reflexão, que é o seguinte: a pergunta te coloca numa posição passiva. Você está recuperando conhecimento. A gente aprende a fazer prova o quê? Você vai respondendo pergunta, né? O que é essa prova de resposta de pergunta? É uma prova de recuperação de conhecimento. Então você está recuperando conhecimento. Da onde você está tirando conhecimento? Da AI, não seu. Quando você dá um comando, vamos colocar a IA como estagiário. Você dá um comando, o que você explica para o estagiário? Você explica por que você está pedindo aquilo, para que você está pedindo aquilo, coisas ali na tarefa que ele não pode esquecer de entregar. Você dá para ele referências e modelo para ele seguir. E depois que ele traz para você, você revisa antes de passar para frente. É assim que a gente tem que lidar com a AI, dando comandos. Comandos te colocam na posição ativa. O comando exige que dentro do escopo do comando você inclua seus conhecimentos sobre a disciplina, para garantir que o resultado esteja alinhado com seus objetivos e suas expectativas. Então nós temos que aprender a dar comandos e não fazer perguntas. Aí né, fazendo essa ressalva, imagina assim, tem muita gente que está copiando e colando comandos, dando comandos mais simples, rasos e rasteiros. O que acontece? A gente vai entrar numa seleção natural, né? Porque todo mundo tem acesso à AI. Ela não é uma ferramenta é super caro. Ok, você quer usar mais vezes por dia os melhores modelos, você tem que pagar, mas dentro do mundo corporativo, gente, é R$ 100 por mês. Eu diria para você que você usar o gratuito já te dá um diferencial. Hoje é um diferencial. Amanhã todo mundo está usando no mínimo gratuito. E aí todo mundo está usando o mínimo gratuito, se o seu trabalho se destacar, você tem que aprender algo mais. Então, se o seu trabalho é só copiar um comando, colar, pegar o que a AI dá, copiar a resposta dela e passar para frente, quando alguém perceber isso, o que vai fazer? Vai substituir você por uma automação. Eu vou criar aqui uma automação que ela recebe isso, ela manda para a AI, pega a resposta e vai, sem a necessidade de um ser humano copiar e colar aquilo e passar para frente. Então, se hoje você não acrescenta seu conhecimento próprio no prompt,
você não revisa o que sai, você está no primeiro lugar da fila, né, na lista de candidatos a serem substituídos por uma inteligência artificial. Esses são vão ter trabalhos substituídos por inteligência artificial, sim. É uma discussão séria que muita gente não leva a sério. E as primeiras pessoas que vão ser substituídas são aquelas que copiam e colam prompts. A verdade é a pessoa que nem está dando prompt, ela vai ser substituída mais tarde, mas aquela que está usando, mas só copia e cola o prompt e a resposta dele passa para frente, que valor que ela está acrescentando? Nenhum. Ela vai ser substituída por uma AI. Então, eu acredito que por uma questão de sobrevivência corporativa, de carreira, muita gente vai se esforçar para ir além. O que acontece não é que a grande maioria de nós não somos nem burros. Eu conheço gente assim que foi muito mal na faculdade, que trabalha bem mais ou menos ali, mas ela não é burra. O problema dela, muitas vezes, ela é uma preguicinha, ela pregue sozinha. Né? Então, assim, ela está fazendo o mínimo. O emprego dela ela está ganhando salário. Então, e eu não acho que essa pessoa está errada, não, viu? Matar de trabalhar é mais um outro ponto aí que não tem a ver com o objeto da nossa conversa. Mas ela está fazendo o mínimo e aquilo está resolvendo para ela. A partir do momento que ela descobre que esse mínimo está ameaçando a continuidade dela, ela dá seus pulos. Né? O brasileiro é ótimo em dar seus pulos. Né? E isso é uma qualidade só do brasileiro. Vários lugares do mundo, quando a pessoa está com a existência dela ameaçada, com a continuidade dela ameaçada, ela dá seus pulos. Então, eu acho que muita gente vai dar seus pulos e vai aprender. Né? Se não, vai ser substituído por uma AI. Então, eu acho que a lei do mercado, a lei da sobrevivência, ela vai naturalmente aí forçar as pessoas a essa mudança. Eu não acho que é algo que acontece natural. A necessidade é a mãe da mudança, né? Beleza. Obrigado, Alice. Fala, Ricardo. Então, boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Então, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar e trabalho o tempo todo, isso só me dá prazer. Mas, curiosamente, e outra também, ao mesmo tempo, eu acho que a preguiça é a mãe da inovação, mãe da inteligência. Sim, a preguiça é ruim, às vezes é muito boa. Não, é fantástico. Né? Porque você quer, por mais que eu acho que está errado, não. Acho que está certo da preguicinha lá. Por mais que eu goste de trabalhar e tudo mais, com preguiça você pensa um pouquinho mais para trabalhar menos e ter melhor resultado. E aí que está meu problema. Eu fico brigando com o meu GPT porque eu percebo, por exemplo, eu estou com prontos que são monstruosos. De vez em quando ele fala, você superou a quantidade de dados, né, no teu pronto, pode ser 1.500 toques, sei lá quanto, e você estourou em tanto. Tá bom, eu tenho que reduzir. E eu percebo que, para azar da vida, ele não é tão inteligente em poucas equações matemáticas. Por exemplo, se eu pedir para ele, passa por exemplo, eu estou fazendo um prompt de um chefe. Eu quero que ele me faça pratos determinados com X costelinhas. Foi todo um briefing. E pedi para ele numa culinária francesa, italiana, brasileira e tudo mais. Tá, e aí ele começa a me prepara o texto, prepara as receitas, os elementos, tudo mais. Na hora de gerar as imagens, ele me gera de vez em quando com 2 costelinhas não frescas, que estava no briefing. Eu peço para ele revisar a cada etapa. Eu peço para ele revisar 3, 5 vezes, e no final, antes de me entregar o trabalho, revisar mais 10 vezes. E o cretino do GPT continua errando. Eu acho ele maravilhoso. Estou viciado nele. Vamos lá. Consegue soluções para isso? Ou é assim mesmo? Não, vamos lá. Tem 3 pontos aí relevantes. Eu não vou me atrever a explicar para você o que você tem que fazer na área de imagens, que não é minha especialização. Eu vou deixar aqui o Instagram de 2 feras, que inclusive estão na ETD, que eles têm um estúdio fotográfico, eles trabalham com C6 Bank, Chili Beans, Heineken, Senac, uma série de marcas aí, eu deixei no chat aí, é o Sal 2 Studio, o Instagram deles. Eles são um estúdio fotográfico, são 2 pessoas. E eles fazem sessões de foto sem nem locação, nem pessoas, eles criam tudo por inteligência artificial. Eles são os ninjas disso, eles têm um curso disso na SPM, então tem técnica específica para tentar diminuir, mitigar esses tipos de problemas em imagens. O que eu posso falar um pouco do que eu já conversei com eles é o seguinte, a ferramenta preferida deles é o Midjourney. No Midjourney você consegue criar os elementos em separado e depois combinar. E aí você diminui um pouco a alucinação. Né? Então, em vez de criar tudo pronto de uma vez. Então, isso é um ponto da imagem. Então, separa aqui. Outro ponto lá.
A inteligência artificial generativa, ela não é boa em inovação. Ela depende de existir tudo na base de treinamento dela. Então, quando você pede uma receita, se for uma receita que não é muito fora da casinha, muito sofisticada, ou seja, existem diversas versões dela na rede, ele vai te trazer com uma alta precisão. Quanto mais você quiser sofisticar essa receita, mais raro vai ser a existência dela na base de treinamento e mais improvável que você tenha uma precisão nessa receita. Isso serve para tudo. Se você quer recuperar alguma coisa que existem muitas cópias disso, a chance estatisticamente de que vai vir uma resposta precisa é alta. Você quer saber quem é o segundo baterista de uma banda obscura que tem poucos álbuns? Cara, quantas vezes essa informação existe na internet? 1, 2, 0, aí a chance dele alucinar, inventar um nome qualquer e uma data, um período é gigantesca. Qualquer coisa que você quer recuperar que tem pouca informação, vai. Então, a receita, se você está querendo receitas muito sofisticadas, o GPT não vai substituir ainda os grandes chefs, eles podem ficar tranquilos. Agora, se você quer fazer uma receita do dia a dia, ele vai trazer com uma beleza e com as variações mais populares dessa receita, quer dizer, de coisas que existem em alta repetição e alto volume. Matemática, ele não é bom por quê? Porque ele está calculando, você deu prompt. Para atender esse prompt, qual vocabulário, em que ordem que eu coloco? Ele é um cálculo de ordenamento linguístico e ele leva em consideração o significado semântico das palavras dentro do contexto. Então ele vai colocar números numa ordem que faça sentido, não que atenda a um critério matemático. Se você precisar calcular algo, você tem que saber descrever matematicamente a fórmula com precisão e pedir para que ele faça esse cálculo usando Python. E aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever o código em Python, ele é muito bom em escrever códigos em Python. Com esse cálculo matemático, vai processar o cálculo dentro do Python, vai pegar a resposta do Python e vai processar em texto e devolver para você. Se você não entender Python, na hora que você olhar o cálculo, você não consegue validar. Então, para usar esse aspecto da inteligência artificial generativa, a parte de matemática, a parte de estatística, é preciso um domínio básico de Python. Que eu poderia dizer para vocês que outra tendência de treinamentos aí para 2025 é as áreas mais técnicas aprenderem um pouco de Python. A não ser que você queira continuar usando outros métodos, continuar fazendo as contas no Excel, ou fazer o sinal da cruz lá, vou mandar para frente o que o GPT colocou aqui, se estiver errado, né? Problema de quem vai receber. Mas ele erra o tempo todo, né? Matemática ele não aceita 30 vezes por dia, né? O tempo todo. E, lógico, talvez eu esteja exigindo demais, porque eu, por exemplo, eu peço para ele me criar 20 pratos de várias culturas e não se interrompa o trabalho até terminar. E ele toda hora fala assim, o que você acha? É uma horror. Olha só, deixa eu explicar para vocês. A resposta de todos os modelos de IA generativa tem um limite técnico que varia, dependendo do modelo, de 3.000 a 6.000 palavras, que são de 4.000 a 8.000 tokens. Então, se você quer um volume grande de receitas, primeiro você tem que pedir para ele uma lista de receitas e depois pedir receita por receita. Porque senão ele vai tentar condensar as receitas em 3.000 a 6.000 palavras e vai dar receitas curtas e pouco detalhadas. Isso é para qualquer coisa. Você quer fazer um contrato? Não pede o contrato de uma vez. Pede a estrutura do contrato e depois pede cada cláusula do contrato. Você quer fazer um e-book? Pede a estrutura do e-book, depois pede para escrever cada tópico do e-book. Né? E eu não vou mais responder de engenharia de prompt, senão a gente está saindo muito aqui, mas assim, deixar aqui o meu livro gratuito que explica tudo isso para vocês. Vocês baixem ele lá. Tá na Amazon também, eu vou deixar aqui o link da Amazon. Quem puder baixar pela Amazon, tá lá R$ 1,99. Vou deixar aqui da Amazon mais facinho aqui para incentivar vocês a baixarem por lá, porque eu quero ficar na lista dos best-sellers, tá entre os top 1.000 mais vendidos lá. E contente, tá R$ 1,99, né? Tá R$ 1,99 lá só. Eu ganhei 70 centavos por livro, mas é bom que se ele sobe no ranking, mais gente conhece, né? Mas assim, Dinei, não quero gastar R$ 1,99. Tem lá no meu site, vai na parte de e-books gratuitos, tem onde baixar lá. Vou deixar a parte do meu site mais difícil. E minha pergunta, você, de certa forma, estava respondendo. Minha dúvida é se eu deveria fazer todo esse meu pedido, meu prompt, em Python e mandar para ele. Você acha que ele vai responder melhor? Se você pedir para ele calcular algo em Python, sim. Só que você tem que dar a estrutura do cálculo com precisão e depois você tem que analisar o código em Python para saber se ele fez corretamente, né?
Eu fiz na sala um exercício de matemática financeira, ninguém sabia a fórmula. Então todo mundo deu comando e cada pessoa e várias pessoas tiveram resultados diferentes, porque a IA interpretou de diferentes maneiras e escreveu diferentes algoritmos em Python. Só uma pessoa que usou isso com mais propriedade, ela tinha domínio de matemática financeira. E aí onde eu falo para vocês que tem que ter domínio da disciplina para usar a AI propriamente. Ela facilita para você, mas ela não faz por você. Ela é um facilitador, ela não é um substituto seu. Então pensa assim, ela não vai fazer uma tarefa gigantesca para você, ela vai fazer pedacinhos. E cada você vai dar um pedacinho, revisa, dá um pedacinho, revisa, dá um pedacinho, revisa assim, que é um fluxo de trabalho com uma IA, tá? Abriu bastante, obrigado. Nada. Fala, Paulo. Uau, que aula, ele muito bom. A gente sai com a cabeça fervilhando, né? Obrigado aí, primeiro, aí por compartilhar, ser generoso e compartilhar seu conhecimento com a gente, né? Acho que falando um pouco, né, conhecendo um pouco, né, tem um tema que é o design de futuros, né? Você acha que para fazer forecast, backcasting, a IA vai usar? As empresas já estão pensando em usar a IA para fazer esse tipo de construção? Eu dei esse treinamento num dos meus clientes, usando AI para fazer design de futuros, e eu fiz isso numa dos cursos na SPM e eu entreguei esse conteúdo também. De novo, é a mesma lógica, você tem que fazer passo a passo. Primeiro, você usa a AI para desenhar cada pilar do design de futuro. O pilar político, o pilar econômico, o pilar social, o pilar tecnológico, o pilar ambiental. Depois, você vai combinar isso num cenário de futuro e vai pedir para ela criar uma persona de futuro, alguém que estaria vivendo nesse cenário de futuro. Depois você vai pegar essa persona de futuro e vai criar uma lista de possíveis dores para essa persona de futuro. Depois você vai eleger quais dores você quer vai trabalhar e criar uma lista de produtos de futuro. Aí você vai escolher quais desses produtos você acredita que faz sentido você se preparar para produzir a sua empresa, né? E você vai pedir para ela fazer um processo de backcasting. O que eu preciso fazer hoje para ser capaz de entregar esses produtos no futuro? E aí você vai separar o seu backcasting em o que eu tenho que investir em pessoas, em tecnologia e cultura, e você consegue, inclusive, pedir para ela priorizar o que é incremental, para você ficar trabalhando, né, a inovação ambidestra, o motor 1, motor 2, os diferentes horizontes de futuro da McKinsey. Aí tem diferentes tipos de metodologias, né, que tratam de... o motor 1, motor 2 é do Salib e do Magal, né? Tem a inovação ambidestra, que o pessoal da Start você gosta de usar muito, essa terminologia, que é do Vale do Silício, e tem os 3 horizontes da McKinsey, né, que é o H1, H2 e H3. São todas as metodologias de futuro que falam de você estar priorizando inovações incrementais, mas progressivamente, numa hora que você salta para algo disruptivo. Ou seja, você está cuidando da lojinha, do presente, se preparando para o futuro. Então, esse processo de forecast e backcast, ele pode ser assistido por AI, sim, e é parte dos treinamentos que eu tenho feito aí. Mas eu não coloquei ele como uma tendência, porque eu acho que ainda é uma coisa muito obscura para as empresas. Eu acho que se você estimular, pode ser que elas peçam, mas não vejo as empresas pedindo isso muito espontaneamente ainda. Tá todo mundo tendo que apagar incêndio ainda. Primeiro, todas as coisas que eu coloquei lá é muito do apagar o incêndio. Acho que depois que o pessoal apagar o incêndio, a gente avança para coisas maiores aí, né? Sensacional, muito obrigada. A gente deu horário, mas se vocês tiverem pergunta ainda, eu posso responder mais uma, 2 perguntinhas aí. Se ninguém te levantar a mão, eu encerro por hoje a lojinha. Alguém tem alguma pergunta aí? Fala, Daisy. Pode falar. Posso fazer uma... Como chama? Posso divulgar um curso? Pode. Oba! É o curso dele, gente. Ele vem a segunda edição. O primeiro era modo de usar, agora são novos modos de usar a inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Ednei, bota aí o link, faz favor. Vou botar o link aqui, é o curso do meio. O primeiro foi bom, que eu acho que vale o segundo. Quem não fez o primeiro, faça o segundo, pelo menos. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu pedi para ajustar um negocinho nessa landing page ainda, que está lá com assim, engenharia de prompt, profissão do futuro. Eu pedi para mudar para engenharia de prompt e habilidade do futuro. Que apesar de poder ser uma profissão, ela é muito mais relevante como uma habilidade. E no curso, inclusive, eu explico claramente que aqui eu estou tratando da habilidade de engenharia de prompt. O meio é uma curadoria de notícias que eu gosto muito, porque ela traz um resumo muito bom do cenário político.
de uma forma mais equilibrada, né? Não é uma forma não colérica, nem para nenhum dos extremos aí. Eu gosto dessa. E eu fico atualizado do que está rolando de política, e eles também fazem uma cobertura ali de tecnologia, outras editorias. Eles estão agora com um segmento de cursos. Eu tive o privilégio de criar o curso junto com eles aí de IA, modo de usar. E agora a gente fez uma atualização, porque muda tanta coisa, né? Então a gente precisa fazer uma atualização do curso, saiu o novo modo de usar, são dos professores, está lá, deixei o link aí. Eu não sei se o Ricardo assina ou se ele gostaria, mas a Rita Lobo faz uma partezinha lá também, Ricardo. Então, todo dia tem receita da panelinha lá. Tem mesmo, tem mesmo. Fala, Sônia. Tá mutado, Sônia. Desculpa. Okay. Perdão, Agora... eu não prestei atenção no som. Como eu sou professora, muitos dos alunos falaram, a gente queria continuar, tipo, tendo aula, tendo uma pessoa que pudesse nos acompanhar. Isso foi depois do curso do meio, e não são pessoas que entrariam para fazer um curso na SPM. Eles não são da área desse negócio, eles são pessoas que têm a curiosidade de continuar estudando. Uhum. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem seria um professor, tipo, um professor que quisesse ter uma pequena turma de pessoas que estão querendo continuar estudando. E eu não sei dizer aonde que a gente encontra essas pessoas. Seria nesse novo escola sua? A ETD, o foco da ETD é treinamentos corporativos. Deixa eu até botar aqui um slide aqui que eu tinha pulado, que eu já achei que tinha. Eu nunca gostei muito de fazer jabá, né? Aí na hora que eu tenho que fazer, às vezes eu me autocensuro. Mas eu tinha um slide aqui que eu tinha pulado, deixa eu voltar nele. O que a ETD entrega, né? Quais são os formatos que a gente trabalha? O nosso foco é o treinamento corporativo, né? Então, a gente trabalha com imersões de 4 a 8 horas, que a gente pega um tópico e vai mais aprofundado nele. Então, são treinamentos de 4 a 8 horas em um tópico específico, né? Esse treinamento ele pode ser em company, pode ser online, né? Quando a gente está colocando em treinamento em compra, que a gente está querendo dizer que a gente faz customizado para a empresa, os exemplos de acordo com o segmento de mercado da empresa, os exemplos de acordo com as áreas das pessoas, dos departamentos que estão ali, né? Esse treinamento ele pode ser mais teórico, discussões, ou mais hands-on, prático, né? Engenharia de prompt geralmente é um treinamento, por exemplo, muito prático, né? Vamos fazer alguma coisa junto. Então, design de futuro a gente pode fazer só a teoria de design de futuro, explicar o processo, e dali a gente pode fazer um workshop prático, onde as pessoas vão criando um futuro e depois criando produtos e fazendo tudo isso. Então, ele pode ser prático, pode ser mais palestra, né? Mais formato aula-palestra. Então, a gente tem algumas palestras prontas, a gente também cria palestras personalizadas. Então, você tem uma demanda muito específica, dentro do universo da tecnologia, a gente cria. E a gente tem a mentoria individual e coletiva. Então, isso poderia entrar dentro da mentoria coletiva, mas a ideia da mentoria coletiva para a ETD é entender isso dentro de uma empresa. Então, tem um grupo de empresas que quer se reunir, um grupo de pessoas da empresa, regularmente a gente vai reunir e fazer uma mentoria com elas, né? Essa é uma das ideias da ETD. Muita gente fala, Gine, por que você não cria um produto B2C, etc. Eu falo para vocês, honesta e francamente, hoje eu ando muito sobrecarregado, né? E uma coisa dessas, ela requer uma atenção. Eu procuro hoje dar muita atenção, e quem está lá, por exemplo, no grupo lá do meio, que foi meu aluno no meio, sabe que os vídeos estão respondendo lá. Quem já foi meu aluno na SPM, sabe que eu continuo mandando novidades lá no grupo do WhatsApp, o pessoal pergunta. Então, eu tenho priorizado quanto a atender comunidade, atender as comunidades dos cursos onde eu leciono, né? Seja no meio, seja na Start, seja na SPM, né? Não criar uma coisa do Ednei, porque eu acho que aí é mais um peso que eu vou dar para mim, mais horas que eu vou consumir. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é cuidar um pouco da minha saúde mental, né? Então, tem que separar um tempo para descanso, tem que separar o final de semana sagrado, com raríssimas exceções. Quando eu me disponho, por exemplo, aqui nem está hoje aqui fazendo alguma coisa mais tarde, que é de um aspecto de negócio, né? Eu considero como trabalho,
eu começo o meu dia, eu tento começar meu dia mais tarde um pouco também, para não me sobrecarregar, né? Mas assim, então dentro da empresa, o que a pessoa quer fazer um treinamento, depois seguir como uma mentoria coletiva, um grupo recebendo uma mentoria mês a mês, a gente entrega isso com o produto também, não só comigo ali, mas com outros profissionais da ETD também. Vou mostrar para vocês rapidinho. É exatamente isso. Você atrai pessoas que não só ensinam, como podem trabalhar treinando outras pessoas. E essas pessoas de que eu especialmente me refiro é gente que já aposentou de BNDES, de Petrobras, e que são pessoas muito criativas e muito abertas, saíram antes da inteligência artificial entrar no trabalho deles, e eles não querem ficar para trás. Eles são pessoas que falam línguas, que viajam o mundo, que consomem, que querem empreender e trabalhar com a inteligência artificial, a parte criativa, e eles querem, digamos assim, um pequeno grupo, um professor que acompanhe, não uma coisa de negócio, porque eles já saíram do negócio. Estão aposentados, mas eles não estão mortos. Estão aí ligadaços e querendo estudar. Fizeram o primeiro curso do Pedro Doria, vão fazer agora o segundo curso, já botei todo mundo para fazer. E por quê? Porque eles querem mão na massa, eles querem aprender com o material. Muito bom. Fala para eles entrarem lá vocês vão fazer o curso, né, do Doria do Meio aí, entrar na comunidade do WhatsApp, e eu tô sempre na comunidade lá, né? É só perguntar lá, que aí a comunidade é assim, pergunta, eu espero lá, né? Ninguém respondeu, aí eu vou lá e respondo. Às vezes a própria comunidade já se ajuda já. Eu sou da comunidade e eu me meto nela também. Mas o que eu estou te dizendo que a galera quer é aula. Enfim. A aula, a gente vai ter nesse novo curso uma aula ao vivo, né? Então, eu acho que a ETD hoje a gente não está pensando em produtos B2C, nosso foco é no corporativo ainda, mas não sabe o futuro, né? Não vou falar que não é o foco agora, mas dependendo das oportunidades que surgirem, a gente pode ver. Uma outra coisa, vários desses professores, vocês podem entrar lá no portfólio, olharem as pessoas, todo mundo que está ali, eu gosto, eu conheço, pessoa que tem competência. Essas pessoas têm outros produtos também, elas têm uma vida para além da ETD. Né? Então, seguir esses profissionais nas redes sociais, muitos deles, como o Pimenta, que tem aqui a Liga dos Inovadores, a Primilk, que está lá, por exemplo, também, ela tem uma comunidade focada em social media. Várias daquelas pessoas que estão ali na ETD, elas têm comunidades de ensino de outros assuntos também. Então, eles podem, eu acho que seguir os nossos transformadores da ETD, a gente tem chamado eles assim, transformadores, são algumas pessoas que podem ajudar vocês aí nessa tarefa do Lifelong Learning. A gente está cuidando do Business Lifelong Transformation, né? E eles estão cuidando do Lifelong Education das pessoas. Né? Muito bom, muito obrigada. De nada. Gente, eu vou ficar por aqui. Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela interação. Adorei conversar com vocês. Tem aí no chat aí o link do grupo do WhatsApp da Liga dos Inovadores. Então, quem não faz parte ainda, entra lá. Né? Então, quem quer saber de inovação, que nem a Sandra falou, quer estar aprendendo, trocando de inovação, a Liga dos Inovadores do Pimenta é esse produto. Então, tem o Pimenta falando de inovação, tem outras pessoas da ETD trazendo outros grupos e comunidades, a Flau, que está lá na ETD falando de filosofia, então segue ela lá nas redes sociais para falar de filosofia. Então, sigam os nossos transformadores, que vocês vão se manter sempre atualizados aí no mundo da transformação digital. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês, até a próxima. Obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Valeu. Tchau, tchau. Sensacional. Boa noite. Obrigada. Tchau.